mulheres disputando e 8 homens. A soma estava dando ali 13, só podem 11. No máximo, o número máximo de candidatos na chapa de federal. Então tinha que cortar uma mulher, mas houve um problema com documentação de uma das pré-candidatas. Então, ok. Mas dos homens, ninguém queria desistir. A gente fez aqui um bolão entre os jogadores e a gente chegou à conclusão que os nomes de Jorge Lopes, Daniel Pereira, que é o Daniel do Asfalto, e o suplente de vereador de Teresina, Sérgio Bandeira, um dos 3 ia ser cortado. E aí o Ananias disse o seguinte, ele fez a seguinte pergunta para todo mundo. Vocês acham que desses 3 aí, quem vai causar confusão e quem vai aceitar? Vocês lembram disso? Sim. E aí eu respondi, eu acho que o Jorge e o Daniel têm potencial de causar confusão. As jogadoras todas concordaram, né, que havia esse potencial. Dito e feito. Dito e feito. Cortaram o Jorge Lopes, não o Sérgio Bandeira como a gente previa. E aí o Jorge, ontem mesmo, ele entrou com um requerimento para disputar a vaga de senador junto com o Joel na convenção de sábado lá no Teresina Hall. Tem o documento, Ari? Tem o documento. Está aí o documento protocolado pelo Francisco Jorge Lopes Souza ao presidente do União Brasil, pedindo para disputar no sábado, dia 30 de julho. Aí eu perguntei para ele hoje de manhã, por que ele disse, Ari, pediram que eu esperasse até o meio-dia de quinta-feira, que é hoje. Ele considera que foi uma pegadinha. Por quê? Porque o regulamento diz que para disputar esse cargo de senador com Joel, ele tinha que solicitar 3 dias antes. Sim. Então, se ele espera hoje até meio-dia não dá uma resposta, ele perde o prazo de 3 dias. Ficariam só 2 dias. E aí, ali está 27, não é no documento. Exatamente. Então foi protocolado ontem. Aí ainda. ele se antecipou, já protocolou ontem, e hoje ele me disse o seguinte desabafo. O União Brasil ficou de manifestar qual critério adotaria para a definição dos 7 pré-candidatos homens até o meio-dia de hoje. Como não houve o cumprimento do compromisso e já pedi o registro de minha candidatura ao Senado Federal, faço isso em nome da democracia, da igualdade e da honestidade de propósito. Eu conversei com ele pelo telefone, ele está bem chateado, está bem magoado, isentou o doutor Silvio, disse que a decisão foi da cúpula do partido, que o ministro Ciro sempre esteve do lado dele, o Silvio. Ele fez essa separação, né? Curiosa. Ele isentou o doutor Silvio, mas calma que tem um duelo. Ele isentou o doutor Silvio porque ele não sabia da Apoliana. Tem um duelo, Apoliana, de Jorge Lopes com quem? Olha, de Jorge Lopes com o doutor Silvio Mendes. Eu ia perder a oportunidade de questionar o pré-candidato ao governo do União Brasil que esteve na Câmara hoje sobre esse assunto? Claro que não, né? É a manchete da Apoliana. Manchete Apoliana. É isso aí, Ananias. O doutor Silvio Mendes aniquilou qualquer possibilidade de disputa com o Joel dentro dessa chapa majoritária e mandou um não será para o Jorge Lopes. Vamos ver. Olha, todo movimento, seja na sua casa, seja no seu negócio, seja no partido político, tem que ter regras. E essas regras têm que ser claras, têm que ser públicas. Então foi uma avaliação interna, repito, sequer falei com o Jorge Lopes, por quem tem um grande apreço, mas nós temos um caminho. E esse caminho está estabelecido, com regras absolutamente claras, transparentes e públicas. Então, garanto, o presidente é o Marcos Elvis, mas garanto para vocês, eu sou candidato pela União Brasil. E ninguém será candidato ao Senado concorrendo com o Joel. Não será. E é isso, nós estamos brincando de fazer política. É isso, né? Que o pré-candidato mandou. E não tá tudo bem. Que é isso, Sávia? Olha, eu apurei, Ananias, com uma fonte que o Jorge Lopes ele foi convidado pelo Silvio Mendes, tem uma relação com ele, e que o Silvio estaria muito arrependido desse convite. Sim, essa foi a minha apuração, porque não esperava, de fato, que o Jorge Lopes pudesse criar algum tipo de contratempo público, né? Porque numa campanha, a gente sabe, Ananias, que não tem chances
né, reais, concretos do Jorge Lopes ser candidato ao Senado pela União Brasil. Sim. Mas ele vem a público, a gente está aqui no Jogo do Poder falando dele, comentando sobre esse assunto, gera uma tensão que a União Brasil acredita que é totalmente desnecessária. Eles querem mostrar o quê? Somos um time unido. Estão mostrando isso? Não. Então, assim, é um partidário do União Brasil que prejudica a estratégia do partido. Eles estão, assim, bem chateados, né, com esse movimento. Ontem a gente falou que o nome cortado seria o do Sérgio Bandeira, mas o Sérgio é visto como uma pessoa justamente pacífica, que somaria muito mais na manutenção da chapa, na união dessa chapa. E foi categórico, Kátia, o pré-candidato Silvio Mendes. Ele disse, olha, não estamos brincando de fazer política. Ele não será contra o Joel. Ele foi tão categórico, se eu estiver enganada, quanto o próprio Jorge, que mandou uma mensagem para o Ari falando que tinha grandes apoios, que o nome dele não seria cortado, citou até o ex-senador João Vicente. Eu estou enganada, eu estou equivocada. Verdade, que iria Citou. entrar na convenção de mãos dadas com o João Vicente. Então, assim, algo, Sim, ele disse que tinha esse trunfo, né? Que era chegar lá com o João Vicente. algo de muito errado não está certo, como a Sávia acabou de frisar, né? E a gente lembra que quando o João Vicente anunciou apoio a Silvio, ele não anunciou apoio a Joel. Olha, Apoliana, hein? Itiqueira. A Poliana está trazendo Só mais pisando confusão. Olha, o risco nisso todo, como a Sávia bem pontuou, é um mal-estar que não é legal na antivéspera da convenção. Por quê? Porque se o Jorge Lopes seguiu esse regulamento